Este programa é da inteira responsabilidade da Ordem dos Engenheiros de Angola. Engenho e Arte, o programa radiofónico de engenheiros para a sociedade. Debates, informações técnicas, soluções de engenharia e muito mais. Engenho e Arte. Ouvintes, muito bom dia. Estamos no ar para mais uma edição do Arte e Engenho, um programa da iniciativa da Ordem dos Engenheiros de Angola. E tem na coordenação geral o engenheiro Paulino Neto, com produção executiva de José Pedro, Ismael Marques e Valente Paciente. A realização e apresentação é comigo, Ernesto Samaria. A técnica será assegurada pelo Joyce Gomes. Estamos na Rádio Mais, a frequência você conhece, este programa que já vai na sua segunda edição. Vai hoje fazer uma abordagem em torno das chuvas e suas consequências. E para falar sobre este assunto, temos em estúdio os engenheiros José Paulo Nóbrega, da Ordem dos Engenheiros de Angola. Para já, muito bom dia e seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado. Engenheiro Leal Machado, da Africonsult, muito bom dia e seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado. Engenheiro Antas Miguel, da Unidade Técnica de Gestão de Saneamento de Luanda, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. E por último, o engenheiro Paulino Neto, o bastonário da Ordem dos Engenheiros de Angola, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Muito obrigado. Muito bem, já que dissemos que estaremos presentes quinzenalmente, às sextas-feiras, das 11 e às 12 horas, para o programa Arte e Engenho, um programa que é feito por engenheiros, dirigido a toda a sociedade. Vamos começar por olhar para aquilo que é o assunto em destaque hoje, chuvas e suas consequências. Engenheiro Nóbrega, por onde é que, quando se fala deste assunto, por onde é que devemos começar? Muito bom dia. Primeiro por termos a certeza que sobre as chuvas há duas coisas que nós sabemos. É um fenómeno natural, é um fenómeno incontornável e é um fenómeno que nós conhecemos. Existem dados estatísticos, por exemplo, para Luanda, desde 1915. E é também um fenómeno que, ao acontecer, traz sempre impactos sobre as nossas vidas e, às vezes, causa danos materiais e até perdas de vidas humanas. Portanto, esta conversa de engenheiros era um bocado para falarmos destas chuvas, das consequências, se isto é uma fatalidade ou se existem soluções. Digamos que os engenheiros sentavam-se aqui à mesa para falar de assuntos de engenharia de uma forma descodificada para que qualquer cidadão possa entender. Nós sabemos que estas chuvas que têm acontecido não têm sido chuvas de grande importância face à estatística que nós conhecemos. No entanto, desde 2007 à data, e se nós olharmos para dados que foram publicados nos nossos jornais, que já morreram de 2007 até hoje 220 pessoas de impacto direto das chuvas. Portanto, e depois existe um impacto indireto, a cólera, a febre amarela, os paludismos. E nós engenheiros temos, digamos, a obrigação de olharmos para isto e sabermos se isto tem solução. É importante relembrar que, para falar de uma chuva anormal, uma chuva que ocorreu, por exemplo, entre 20 e 21 de abril de 1963, que é uma chuva anormal, porquê? Porque tem uma probabilidade de acontecer de 50 em 50 anos. Essa chuva era uma chuva com 120 milímetros, digamos, é uma forma de caracterizar a chuva, em pouco mais de uma hora, e nessa altura destruiu a cidade de Luanda. Ela teve que ser praticamente reconstruída. Para terem uma ideia do impacto, todos os carros que estavam estacionados na Avenida 4 de Fevereiro foram arrastados para a Baía, todos sem exceção. E, portanto, nós temos ao longo do tempo, sabendo que esta chuva de há 50 anos ainda não tornou a aparecer, eu diria que nós já devemos 5 anos à natureza, é a obrigação dos engenheiros olharem para isto e verem que soluções é que existem. Já foram elaborados, pelo menos, que eu tenha conhecimento, 3 planos para resolver o problema da drenagem das águas pluviais residuais na cidade.
COBA, SAGREA, a dar em 2011 e mais recentemente o Plano Diretor-Geral Metropolitano de Luanda. Nenhum deles foi implementado na sua totalidade. Não vou questionar, há aqui pessoas mais especialistas que eu para dizerem se os planos são bons ou não, mas o que é certo é que não conseguimos levar nenhum plano até ao fim. Mas o problema das chuvas e as suas consequências é essencialmente um problema de Luanda, ou podemos, em algumas regiões do país, também encontrar problemas, chuvas que provocam algumas consequências? De todo. O problema das chuvas é quase um problema nacional. Em termos proporcionais, eu até acho que no Lobito tem existido mais incidentes com perda de vidas do que em Luanda. A solução, nós não podemos olhar para isto como um karma, como uma fatalidade. Existem soluções e era isso que nós hoje aqui queríamos discutir. Aliás, a 10 de agosto de 2006 foi contratada uma empresa para fazer o projeto de saneamento das águas e estradas de Luanda, que incluía a reabilitação das valas. Esse projeto era para estar pronto em agosto de 2007 e o projeto não foi terminado. E, portanto, desmistificar que têm que morrer pessoas, ou que têm que ser cidades destruídas, ou que existem soluções para Luanda, para o Lobito, para Benguela ou para o Luena, e que existem engenheiros em Angola e empresas de projeto capazes de resolver este assunto, de minimizar assim este problema seja entendido como um problema prioritário. Era isso que eu queria discutir aqui com os meus colegas, que são, digamos, especialistas neste assunto. Os painelistas podem ficar à vontade. Engenheiro Paulino Neto, portanto, a partir deste momento, o engenheiro Nóbrega vai, sempre que possível, incitar-vos para podermos, então, ter uma mesa redonda mais interventiva, mas estou aqui a olhar para o engenheiro Antas, está muito ligado às questões de saneamento de Luanda, onde o problema, as consequências das chuvas são mais crónicas. Antes de entrarmos para a mesa redonda como tal, engenheiro Nóbrega, queria apenas ouvir o engenheiro Antas. Já se pode falar em soluções para Luanda? Muito obrigado e primeiro agradecer a Ordem dos Engenheiros pela oportunidade que nos dá em abordar o assunto. Aqui um bocado na condição de engenheiro, mas também na condição de responsável pela entidade que a nível de Luanda que tem como incumbência resolver essa questão do saneamento na província de Luanda. Bem, eu começaria um bocado pela gênese do problema. Ou seja, foi dito aqui que a chuva é um ciclo hidrológico, resulta de um ciclo hidrológico natural. Nós não temos como interferir nela. O espaço que nós ocupamos, que é o território de Luanda, sempre esteve sob chuva. O espaço de Luanda sempre teve a sua hidrografia resultante das quedas pluviométricas, ou seja, a chuva tem características próprias e foi apresentada aqui a questão da intensidade, da frequência e do período e da duração, que são os parâmetros da chuva, ou seja, são elementos fundamentais para que nós consigamos calcular que volumes, que quantidades de água, com as intensidades chegamos a caudais para as infraestruturas de saneamento. A outra questão é que a intensidade, depois de cair no território, resulta em caudais. Esses caudais é que têm caminhos próprios para chegar ao mar. Portanto, a água cai em forma de precipitação, depois tem toda a hidrografia do território para que se dirija para o mar. O problema principal aqui é este: de que forma nós interferimos neste caminho natural da água para o mar. Quando estamos a urbanizar, quando estamos a ocupar o espaço territorial, temos que ter em atenção duas questões. A primeira é de que esses caminhos para o mar são únicos, não existem dois caminhos para o mar, ou seja, para cada uma das bacias hidrográficas da província de Luanda existe um único caminho para o mar. E a segunda questão é que, quando começamos a urbanizar, nós alteramos o ciclo hidrológico, ou seja,
eu começo a ter caudais superiores, porque ao ocupar o território, a gente impermeabiliza, deixa de ter infiltração da água no solo, quer dizer que aumenta os caudais nos canais existentes. Ou seja, quando eu urbanizo, também tenho que ajustar a hidrografia existente aos novos caudais. Portanto, agora a pergunta é essa. Em Luanda, temos feito isso? Esta é a questão principal. Portanto, e com risco de muitas vezes até interferirmos de forma negativa nestes canais existentes, quer com ocupação, quer por, inclusive, por obras feitas sobre esses canais sem respeitar o ciclo hidrológico e os caudais previstos. Então, esta é a questão principal. Não resisto a fazer-lhe uma pergunta, peço desculpa. Nós temos um plano de macrodrenagem para a cidade de Luanda? Pronto, é isso. Então, o que eu quero dizer aqui é que, diante deste problema, e eu vou me socorrer de Luís Visconde, não é? Portanto, para dizer que isto é um problema de planeamento urbano, que quando Luís Visconde, já nos anos 60, dizia tempo chuvoso no subúrbio não vou, pois sou chofer de praça e não barqueiro. Portanto, é um problema de planeamento de há muito tempo. Portanto, ainda sempre foi reativo ao problema. E o plano diretor que se apresenta é uma forma de passarmos a ser proativos. Temos que nos colocar antes. Nós temos que prevenir os problemas. Luanda, ao longo dos tempos, foi reagindo aos Não nos podemos preocupar. Aliás, só quando chove, não é? Os planos diretores, quer o de 82, quer o de 82 principalmente, que é feito, resulta de enxurradas, ou seja, há enxurradas, vamos pensar no planeamento. Portanto, para perceber que mesmo no tempo colonial, a parte da cidade ocupada, que tinha infraestrutura para drenagem, limitava-se à Senado da Câmara. Da Senado da Câmara para o Kazenga não existiam, porque não existiam elementos de macrodrenagem que permitissem urbanizar e colocar as infraestruturas de drenagem necessárias para isso. Portanto, a ocupação em Luanda sempre foi... A infraestruturação foi posterior à ocupação. Portanto, dali o conjunto de problemas que nós vivemos, e o plano diretor que hoje se apresenta, repare que a Luanda ocupada no período colonial representa 25 km quadrados. A Luanda que nós ocupamos hoje representa 2.000 km quadrados. Luanda antiga representa 1% do que é hoje. Então o plano diretor, na escala em que apresentamos, tem como limites o rio Kwanza, o rio Bengo e o mar. Portanto, é este plano diretor que que foi apresentado, foi aprovado, e a Unidade Técnica de Gestão de Saneamento de Luanda resulta como uma entidade que tem a incumbência de implementar este plano diretor. E esse plano está em que fase de implementação? Bem, aqui, e se calhar para melhorar pelo menos a de conversa, macrodrenagem. São dois problemas. É bom que o diagnóstico feito identifica 3 problemas diferentes. Nós temos os problemas da zona urbana, da cidade consolidada, zona consolidada, o problema da zona de transição, onde a ocupação foi irregular, e as questões relacionadas com as novas urbanizações que temos hoje, que são projetadas hoje. E o plano diretor procura definir o conjunto de ações que congreguem estas 3 formas de ocupação do território. Em relação à Baixa de Luanda, caducidade do sistema é o que foi a identificação por 3 razões. A primeira razão é de que os sistemas implementados na cidade de Luanda Antiga são um bocado aqueles que foram aceitos até o primeiro terço do século XX. Ou seja, em que nós consideramos que a água das chuvas e a água residual são o único problema. Na verdade, houve períodos do conhecimento sobre drenagem urbana em que se defendia essa questão de que os esgotos, até chamavam-se os esgotos, o mar era uma enormidade e que o mar era de autodepurar-se mesmo que a gente injetasse água residual. Portanto, esse é o problema que tem a Baía de Luanda, porque a maior parte da água
da água drenada é residual, só na época chuvosa que é uma mistura entre água residual e água pluvial, e com o tempo prova-se, é só uma questão de conhecer os resultados da condição sanitária da Baía de Luanda, para dizer que a água residual não pode ser injetada no meio receptor sem que seja tratada. Mas nós temos na Baixa de Luanda apenas coletores unitários. O plano diretor orienta para a alteração, ou seja, temos que passar a ter duas separadas, uma que tem a ver com a drenagem das águas pluviais e outra que drena as águas residuais, e que antes de serem injetadas no meio receptor, seja na baía, seja no mar, devem ser tratadas, para que a Baía de Luanda tenha condição sanitária para voltar a ser um sítio balneário. A outra questão está relacionada com o dimensionamento. Bem, as infraestruturas da Baixa de Luanda foram construídas basicamente nos anos 60, fim dos anos 60, as últimas, fim dos anos 60, princípio dos anos 70. Para quem projeta infraestruturas, existe o conceito do período de cálculo, ou seja, é o projeto para uma população que vai ocupar o território daqui a 25 anos. 25, 30, não mais do que isso. Então, se nos anos 60, se as infraestruturas foram projetadas nos anos 60 e nós estamos, se consideramos 20 anos à frente, estariam para os anos 80, ou seja, do ponto de vista da dimensão, do dimensionamento hidráulico. O que quer dizer que a população do cálculo já passou. E mais, nós temos em Luanda alterações do tipo de ocupação, da densidade de ocupação. Onde tínhamos uma vivenda, hoje nós temos um prédio. Nós aumentamos a densidade de ocupação, para aumentar a quantidade de água residual por cada unidade de superfície. O que quer dizer que, do ponto de vista do dimensionamento, também as infraestruturas não estão corretamente dimensionadas. E a terceira questão é o tempo de vida útil. Nós fizemos inspeção aos coletores. Há coletores que estão completamente colapsados, porque são dos anos 60, o betão resiste aí 20, 30 anos. Este é o diagnóstico da zona baixa da cidade. Então, o plano diretor orienta para as soluções que devem ser implementadas na Baixa de Luanda. Primeiro, proteção sanitária da baía, e depois o ajustamento do sistema de drenagem aos novos conceitos. Mas isso é uma intervenção de muito longo prazo e que precisa de muito dinheiro. Bem, eu agora só estou a falar do que o plano diretor orienta. Por isso é que eu acho que aqui vamos falar das soluções. Vamos falar das soluções. Que soluções existem. Agora, a estratégia de implementação é uma questão que é óbvio que só os engenheiros não conseguem resolver, né? Porque envolvem decisões políticas, e estratégias de implementação que, se calhar, precisávamos de uma outra abordagem para isso. Agora, eu gostaria de apresentar as soluções técnicas, o problema técnico e que soluções técnicas são apontadas. Mas antes engenheiro Antas, já que o engenheiro Leal também, se calhar tem alguma palavra a dizer em relação àquilo que são os aspectos primários das consequências das chuvas, particularmente de Luanda. Vamos olhar para este aspecto. Enquanto engenheiro, as consequências das chuvas em Luanda não o incomodam? As consequências são terríveis, digamos assim. Só quem não viu até os programas de televisão, ou não viu o que é que acontece em certas zonas, como Marçal, Sambizanga, etc., em que quando chove as pessoas andam com água até à cintura. E o grande problema é que não é só água, não é água da chuva que lá anda, é água dos esgotos, não é? Os esgotos que saíram, as fossas céticas, etc. Tudo isso causa mortes diretas, e estou convencido que não está contabilizado, mas em termos de mortes indiretas, pela malária, pelo paludismo, etc., é capaz de ultrapassar largamente o número de mortes diretas. Portanto, esse é que é o grande problema que existe neste momento. De facto, estes programas, estes planos gerais, etc., são bons e são importantes que existam. Os planos macro, que quanto a mim são é um plano para respeitar a topografia e a hidrografia da região e proibir que se façam asneiras e impedir que se façam asneiras. Porque o que vai mandar nisto tudo é, de facto, a topografia e a hidrografia. Esquecer isso é lutar contra impossível. Portanto, de facto, o que é muito importante, de facto, existem esses planos macros, mas que temos que ser um bocado mais práticos. Porque isto que falou aqui muito bem o engenheiro Dantas, de facto,
é necessário que exista, mas são coisas muito grandes, são coisas que não resolvem o problema deste ano, destas chuvadas em que continuam a morrer pessoas. Este ano já morreram 3 ou 4 pessoas, não sei exatamente o número, mas já morreram pessoas diretamente. Isso que vai continuar a existir todos os anos, se não se tomarem medidas muito imediatas. Portanto, temos que, de facto, olhar para esses programas macro, para isso tudo, mas intervir localmente e rapidamente. As medidas imediatas começariam por onde, Engenheiro Leal? As imediatas começariam por irmos às zonas mais afetadas, fazer levantamentos topográficos perfeitos, não é? E não esquecer que existem, e para todos já existem, planos de pormenor, etc. Agora, grande parte desses planos de pormenor, quanto eu julgo, não tiveram como primeira orientação aquilo que definia a parte da hidráulica, a parte da drenagem. Esses planos de pormenor podem ser feitos e devem ser feitos, mas nestes casos acho que a parte da hidráulica, a parte da drenagem dos arruamentos é a primeira coisa a fazer-se. E, portanto, intervir-se nesses locais. Com certeza que vai ter que haver realojamentos, vão ter que sair pessoas, porque há certas ruas que não comportam. Nessas ruas onde a engenharia pode meter as valas ou pode meter os coletores, não tem largura suficiente, as ruas estão ocupadas, etc. Mas isso é que, de facto, é extremamente importante. Atuar-se. Ainda há bocado, falando aqui com o engenheiro Nóbrega, falávamos nas grandes enxurradas de 1963, nos dias 20 e 21, em que a seguir houve uma operação, uma mobilização brutal. E essa mobilização foi de tal maneira forte, foi comandada pela tropa. Imagina, foram engenheiros militares que avançaram rapidamente. Era uma emergência. Nós estamos neste caso e acho que estamos de facto numa emergência se queremos que não continuem a morrer pessoas todos os anos. E parece que de facto chove, morrem pessoas, esquece durante o cacimbo, esqueceu-se, no ano seguinte volta a repetir-se o problema. E estas chuvadas que têm acontecido hoje, estas que estão a acontecer, são pequenas chuvadas. Estas chuvadas têm um tempo de recorrência de uma vez num ano, uma vez em 2 anos no máximo, e tanto assim é que todos os anos elas estão a acontecer. Todos os anos elas estão a acontecer. Não é? E estas chuvadas, de facto, mesmo a chuvada de 63, muitas vezes nas chuvadas o que é importante é não tanto digamos, a quantidade, no fundo, a chuvada resulta de quê? Há uma determinada massa de água, umas toneladas de água que estão sob a forma de vapor e caem. Ora bem, isso vai depender de quê? O estrago que vai fazer vai depender da extensão de terreno onde isso cai e, acima de tudo, do tempo de precipitação. Houve anos em Angola, e há registros, em que as chuvadas durante 24 horas foram maiores ou iguais à de 1963. Simplesmente não tiveram o impacto que teve essa por causa do tempo de precipitação. Eu julgo que a chuvada de 1963 foi uma chuvada que em 24 horas choveram à volta de 150 a 160 milímetros. Mas esses 150 ou 160, numa hora, foram concentrados quase numa hora, nos quais choveram 120 milímetros. Portanto, esse tempo de concentração da chuvada é extremamente importante. Mas isso é um problema que os engenheiros sabem resolver e são capazes de resolver. É preciso é que, de facto, haja orientações nesse sentido. Mas, engenheiro, se nós podemos deduzir que o impacto negativo das chuvas é proporcional à dimensão da cidade, mas é, sobretudo, maior onde existe uma ocupação informal. E, portanto, nós não deveríamos, face à expectativa de uma chuva anormal, que vai ter que acontecer um dia, nós não deveríamos ter planos de emergência para atuar nestas zonas, para resolver o problema da macrodrenagem que é tão querida aqui ao engenheiro Antas Miguel, e até mesmo termos cartas de risco que nos permitam identificar perante determinada intensidade de chuva quais são os pontos críticos para que, digamos, todas as entidades, bombeiros, proteção civil possam atuar. Temos isso, é difícil fazer. Quando é que o cidadão em Luanda pode estar descansado com isso? Esta é a pergunta. É muito fácil identificar quais são esses pontos de risco, não é? Aliás, todos os conhecem, toda a gente sabe o que acontece às vezes com uma pequena chuvada, quais são as zonas de inundações, etc. Ora, esses são os pontos vulneráveis, são aqueles onde, quando houver uma grande chuvada, corre-se o risco de desaparecer do mapa. Há zonas aqui, há bairros com uma chuvada muito grande, correm o risco de desaparecer do mapa completamente, não é? Ficar soterrados, completamente soterrados. Isso pode acontecer. Portanto, é muito importante saber-se e definir-se quais são esses pontos
quais são esses pontos e definir-se para esses pontos emergência, soluções rápidas, que evitem que, de facto, quando vier uma grande chuvada, venha a acontecer um acontecimento catastrófico. Eu quase que diria que essas soluções rápidas é continuar as valas de macrodrenagem que o engenheiro tanto tem notado aqui. Se calhar eu interviria só por uma questão de... Porque essas questões que estão a ser levantadas agora têm a ver com uma das zonas de que falamos há bocado, não é? Portanto, a zona ocupada tem estes problemas, a zona de transição onde houve a ocupação irregular tem outros problemas e as urbanizações têm outros problemas. É que, acima de tudo isso que disse, que é muito importante, uma chuvada quando cai, o que é que lhe acontece? Uma parte infiltra-se no solo, outra parte escorre superficialmente, mesmo aquela que se infiltra ou vai alimentar aquíferos subterrâneos ou também volta a encontrar o caminho para o rio e para o mar. Isso faz parte daquele conhecidíssimo ciclo, que é o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico começa, por exemplo, na água que existe, não está a chover, existe água à superfície, nos rios, no mar, etc. Essa água evapora-se, vai para as nuvens. Nas nuvens, por razões diversas, num determinado momento condensa-se e cai. Ora bem, o que é que acontece? Quando cai em zonas florestais, zonas agrícolas, etc., a maior parte infiltra-se e não tem grande problema. O que é que acontece quando nós estamos a impermeabilizar grandes áreas? Ao impermeabilizar grandes áreas, essa água não se filtra. Portanto, essa água vai correr e, ao correr, vai arrastar aquilo que estiver à sua frente. Porque a água, como disse aqui o engenheiro, conhece o caminho sempre, e o caminho é sempre e termina finalmente no mar. Ou na alimentação do aquífero. Sim, portanto, para as novas, eu vou começar a cidade antiga e o que se pensa hoje das novas urbanizações. O Quilamba e todas essas novas urbanizações, e nós, na altura, respondíamos para a parte hidráulica no Gabinete de Reconstrução Nacional, foram construídas com base em novos padrões. Redes separativas, com sistemas modernos, do ponto de vista da hidráulica, separando água residual da água pluvial e prevendo já a necessidade de tratar a água residual antes de ser lançada para o mar. O problema que se coloca é que tanto a zona baixa como a zona da ocupação irregular partilham a mesma macrodrenagem. Ou seja, para que eu tire a água das novas urbanizações, eu tenho que regularizar os canais que passam pela zona informal. É onde está o grande problema da ocupação. Portanto, nós não temos, e eu aqui queria separar em momentos. Um momento é planeamento, que é a nossa função. Para que deixemos de atender às emergências, temos que resolver os problemas do planeamento, para que nos antecipamos aos problemas. Agora, as questões da emergência devem ser vistas sempre como um complemento a este processo, não como medida, porque eu posso até tentar resolver um problema pontual numa determinada bacia, que se eu não viabilizar o escoamento a jusante, eu não tenho solução. Porque a jusante eu não tenho caminho para o mar, eu até posso meter bombas, posso meter o que quiser, eu não tenho como resolver, porque as obras de hidráulica resolvem-se de jusante para montante. Portanto, o que nós estamos a dizer é que, do ponto de vista do planeamento, a sequência é esta. Somos todos moradores de Luanda, temos todos consciência de que esse é um processo de longo termo, nós estamos a falar de um plano diretor de 20 anos e que é evidente que, uma vez assumida a estratégia de implementação do que é regular, vamos falar sobre estas questões. Nós todos estamos de acordo. A unidade técnica, neste momento, e se virem, para além de ser uma estrutura de planeamento e de acompanhamento, também tem alguma estrutura de emergência, para acudir à emergência. A única coisa que nós, enquanto isso, pedimos é que não se ignorem as questões de planeamento, para que não eternizemos os problemas. É só esta a questão que é Gero, antes vai voltar a continuar com o seu raciocínio. Vamos só fazer um breve intervalo para permitir que voltemos
na segunda parte do nosso programa. Lembro aos nossos ouvintes que este é o programa Arte e Engenho, um programa da responsabilidade da Ordem dos Engenheiros de Angola, e hoje estamos a falar sobre as chuvas e suas consequências. Estou em estúdio com os engenheiros Nóbrega, Antas Miguel e Leal Machado, que estão a abordar este assunto. Lá mais para o final deste programa vamos ouvir a palavra do bastonário da Ordem do Médico comum, da Ordem dos Engenheiros, para olharmos para o essencial deste programa. De resto, voltamos já, fique por aí. É só algum instante e já voltamos com mais chuvas e suas consequências. Engenho e Arte. O programa de engenheiros para a sociedade. A Rádio Mais apresenta aos seus ouvintes mais um espaço de informação e debate. Das 11 às 12 horas, Engenho e Arte, um espaço radiofónico da inteira responsabilidade da Ordem dos Engenheiros de Angola. Debates, informações técnicas, soluções de engenharia e muito mais. Engenho e Arte, um programa de engenheiros para toda a sociedade. A partir das 11 horas, aqui na Rádio Mais. Então estamos de volta com o Arte e Engenho, a segunda parte deste programa, já que fizemos referência que estamos em estúdios a falar com os engenheiros Antas Miguel, Leal Machado e o engenheiro Nóbrega. Estamos a falar sobre as chuvas e suas consequências. Este é o programa Arte e Engenho, um programa da Ordem dos Engenheiros de Angola. Engenheiro Nóbrega, antes de irmos para o intervalo, o engenheiro Antas falava sobre as soluções para o problema das chuvas. O engenheiro Antas, e muito bem, transmitiu-nos, digamos, o que está pensado para a cidade de Luanda, aquilo que são as soluções que os engenheiros foram encontrando. E agora temos que começar a entender quando é que estes planos estão executados e as pessoas podem estar mais tranquilas, ou, pelo menos, quais são os óbices, aquilo que impede que estes planos sejam cumpridos. Porque há situações que não dependem só do planeamento, não dependem só do projeto, e eu penso que as pessoas que estão, digamos, se calhar de uma forma involuntária, a impedir a implementação desses planos, não sabem das consequências da sua não implementação. Engenheiro, qual era a situação em relação a esta execução do plano de drenagem? Okay. Muito obrigado mais uma vez. Bem, a nossa ideia foi diagnóstico, soluções, e agora se calhar vamos partir para a estratégia de implementação e medidas transitórias que podem ser adotadas enquanto não chegam as soluções projetadas. Bem, a província de Luanda tem, no essencial, duas grandes bacias de drenagem. Portanto, se olharmos para a estrada de Catete divide a província de Luanda nas duas bacias principais. A bacia do Cambamba, que no fundo começa na cabeceira do novo aeroporto, para percebermos o que é. A água que cai desde a cabeceira do novo aeroporto, em Viana, parte do Quilamba, Camama, toda esta água sai na Ponte Molhada. Portanto, para verem, esta bacia tem 525 km². Bem, e até trazemos aqui um bocado de informação sobre esta bacia. Estamos a dizer que para uma chuva com período de retorno de 200 anos, que teria 400 milímetros como precipitação, 400 milímetros quer dizer 40 milímetros, 40 litros por metro quadrado hora, né? Assim, no fundo, metro quadrado contribuiria a 40 litros numa hora. Estamos a falar de caudais de 700 a 800 metros cúbicos por segundo. Ou seja, se a chuva de 40 milímetros durar o período de concentração da chuva, ou seja, o período de concentração dessa chuva é de 25 horas. Se tivermos uma chuva de 40 milímetros que dure 25 horas, na ponte do Benfica, onde passar 729 metros cúbicos por segundo. Tem ideia do que é isso? É um rio grande.
É um rio muito grande. Precisaríamos, se nós considerássemos uma velocidade de escoamento de 1 metro por segundo, quer dizer que precisaríamos de 700 metros quadrados de secção para deixar passar essa água. A ponte do Benfica tem essa secção? Não tem. Portanto, eu estou aqui a colocar a ordem de grandeza do problema. Portanto, quando nós já há alguns anos, desde alguns anos, vimos falando sobre a necessidade de estruturação da macrodrenagem, é porque à medida em que nós vamos ocupando, vamos tendo caudais. Cada vez então, maior. esta é a bacia principal. Portanto, porque aqui estão praticamente 90% dos grandes projetos de urbanização. Então, em relação a esta bacia, temos projetos em curso, que é a vala do Kazenga e a vala da Senado da Câmara, que depois são continuação. Ou seja, o troço principal desta bacia, que é, no fundo, chamam o Baixo Cambamba, é o que começa no Casquel da Terra Vermelha e desagoa no mar, e desagoa na ponte do Benfica. Este é o tronco principal, onde vão ligar todos os outros. Ou seja, do ponto de vista de projeto, o projeto principal da cidade de Luanda, e eu ainda há dias visitei a zona do Catintão por causa do projeto da chuva. Na zona do Catintão, onde estão aquelas estruturas todas, se formos para lá, vemos que as pontes, até a ponte fica submersa. Está lá uma ponte que fica submersa. Porque os caudais nada mais têm a ver com os caudais antigos, porque nós impermeabilizamos o território. Então, o que quer dizer que, do ponto de vista de projeto, nós vamos precisar de 100 metros, no mínimo 100 metros de largura para deixar passar água. Porque depois temos os perfis naturais, o perfil longitudinal não pode ser adequado, porque senão não conseguimos descarregar no mar. Então temos as cotas e depois, para termos a secção necessária, só podemos alargar, não podemos aprofundar, porque senão chegamos a uma cota errada no mar. Por outras palavras, engenheiro, o que está a dizer é que, para o problema atual, o redimensionamento da macrodrenagem em Luanda é essencial. Não temos outra saída. Mas não há outra saída. Esse projeto está feito. O projeto está feito. Falta implementar. Não, exatamente. E temos que implementar. Agora, tem que implementar. E agora... Sob pena de morrer muita gente, quer dizer. Não temos outra hipótese. O Catintão, que solução transitória a gente leva para o Catintão? Não tem como levar a solução transitória. Aquele espaço, o caminho da água de uma bacia de 500 km², eu não tenho como inventar. Ali é o caminho natural da água, não há caminho. Por mais que a gente queira abordar, agora estamos a falar como engenheiros, né? Como engenheiros, do ponto de vista técnico, não há como abordar aquele assunto sem que se deixe ali a secção necessária para que a água passe. Caso contrário, temos desastre. Temos que transmitir de uma forma clara à população que ocupa os espaços destas valas que o facto de não permitirem a passagem da vala de acordo com o dimensionamento de uma chuva de 50 em 50 ou de 100 em 100 anos, pode pôr em causa a sua vida, mas, sobretudo, a vida dos seus vizinhos. Correto. E mas, de qualquer maneira, é importante para nós termos, digamos, e passemos de Luanda, porque Angola é muito mais que Luanda. Quando conseguiremos ter funcional esta macrodrenagem? Existem datas, planos, existe financiamento, a obra está em curso? Bem, nós, para este ano, no PIB, o PIB, pronto, todos nós reconhecemos a financeira que o país está a atravessar, e do conjunto de obras que tinham que ser feitas de macrodrenagem, e repare que a macrodrenagem, nesta perspectiva, é, no meio, deixar os canais para correr a água pluvial, porque os sistemas têm que ser separativos, porque se continuarmos com sistemas unitários, agora não vamos poluir só a Baía de Luanda, vamos poluir também a Baía do Mussulo. Então, temos os canais... Vamos poluir mais. Já tem alguma poluição. Portanto, tem os canais para água pluvial, calculados com base nos dados que a gente falou, e também tem que estar implementados interceptores da água residual, onde cada uma das urbanizações vai ligar, porque a jusante teremos a estação de tratamento de águas residuais, que também faz parte do projeto, para que antes de lançarmos os esgotos das diferentes urbanizações, né, que estão localizadas nesta bacia, se trate os esgotos de lançar para o alto mar. Portanto, a grandeza do projeto, eu costumo dizer, se o mal é grande, o remédio também tem que ser grande. Se queremos abordar o assunto... Engenheiro, entendemos que é necessário
priorizar a execução da parte final desta macrodrenagem, que vai exigir até sacrifícios de alguma parte da população que está a ocupar o espaço que é da natureza, o espaço que é da chuva, mas a Ordem dos Engenheiros não é a Ordem dos Engenheiros de Luanda, é a Ordem dos Engenheiros de Angola. Eu gostaria agora um pouco de falar de situações, eu penso que em termos proporcionais, a chuva no Lobito tem sido até mais grave no impacto que tem junto da população. Eu queria perguntar aqui ao engenheiro Leal Machado, nós temos assistido à criação de muitos planos diretores municipais. Será que não estamos, face ao impacto que as chuvas têm, não devíamos estar a priorizar a macrodrenagem de algumas cidades? Sei que são parte integrante de um plano diretor, mas não devíamos estar a priorizar essa macrodrenagem em várias cidades que hoje sofrem e ravinas que nós vemos com frequência? Podia falar do Lobito, Benguela, muitas cidades, a maior chuva nem sequer aconteceu em Luanda. Não entendo que sim, gente? Sim, entendo que sim. Entendo que é fundamental que a parte da drenagem esteja, digamos, mesmo a montante desses planos diretores. Porque, de facto, quer dizer, se assim não for, quando um dia esse plano diretor quiser ser implementado, a topografia já não é a mesma. A drenagem já acabou por estragar. E a ocupação de solos é outra. E a ocupação de solos é outra, não é? Portanto, eu neste aspecto acho que, de facto, podemos ser ambiciosos, podemos prever e pretender ter planos macro que resolvam grandes problemas. Mas eu estou convencido que neste momento, há determinadas soluções. Se nós formos para o tal mapa de riscos, obter aqui um mapa de riscos, sempre quais são aquelas soluções, aquelas povoações, aqueles locais que estão a maior risco, não é? Estão a maior risco de acontecer uma chuvada, basta que aconteça uma chuvada de uma vez em 10 anos, que o problema já se torna mais complicado. Portanto, sermos um bocadinho mais modestos, menos ambiciosos nisso de querermos implementar um grande plano macro, que de facto dará soluções para depois para os pequenos programas entrarem neles, mas há riscos muito concretos. Há zonas em todo o país, zonas de elevadíssimo risco. Eu acho que aí devemos antecipar-nos um bocado e arranjar uma solução que, não contrariando, antes pelo contrário, indo de acordo com o plano macro que já se conhece, mas começarmos a implementar aí. E a implementação é uma coisa importante, porque os problemas que tem lutado aqui o engenheiro Antas e que eu tenho acompanhado é que nós, se fizermos um bom plano e não implementarmos, passados 5 anos, já temos que fazer outro plano, porque a população ocupou e esse plano já não resolve o problema das pessoas. É preciso também implementar. Mas a questão que é importante, temos ou não temos engenheiros angolanos e empresas angolanas capacitadas para resolver os problemas da macrodrenagem nas várias cidades que existem em Angola? A minha resposta a isso é relativamente simples. Eu acho que sim. Entendo que sim. Entendo que temos conhecimentos e empresas estabelecidas neste país e com bastante obra feita nessas áreas, que são perfeitamente capazes de resolverem esses problemas, sem termos, digamos, necessidade de estarmos a recorrer a empresas de fora que não conhecem o local, não é? E que normalmente são muito caras. Engenheiro, e só para, digamos, os nossos ouvintes entenderem, estamos aqui a falar de coisas, peço desculpa por usar este termo, que podem parecer muito complicadas. Um plano de drenagem, um plano de macrodrenagem, o que é? É assim tão difícil de fazer? O que é preciso para fazer? Reparam, eu acho que é relativamente simples, não é? É um conhecimento topográfico exato. E não podemos estar a pensar que vamos obter esse conhecimento só pelo Google, não é? Tem que ser um plano. E nós temos aqui excelentes topógrafos, excelentes brigadas de topografias são capazes de fazer. E, de facto, conhecendo essa topografia, não é? E sabendo, de facto, como disse aqui o engenheiro Antas Miguel, de facto, a água procura sempre correr de acordo com a topografia, de acordo com a hidrografia, portanto, conhecendo essa topografia e conhecendo até os arroamentos, aquilo que existe, não é? Adaptar canais, coletores enterrados, etc., não é? De forma a retirarem água destas zonas e levá-las, claro, finalmente até ao mar. Posso concluir que não é um desafio impossível para a engenharia angolana resolver estes problemas? De forma nenhuma. Eu estou a gostar aqui do sorriso do engenheiro Antas Miguel, mas o engenheiro Antas Miguel tinha aqui mais uma questão
porque, de facto, se alguém tem experiência na implementação destes planos, é o engenheiro Antas Miguel. Nós dizemos muitas vezes que as valas de macrodrenagem não funcionam ou não são terminadas por culpa da população. Uma, porque atiram lixo para as valas, já sei o que o engenheiro vai dizer, porque atiram lixo e impedem o bom funcionamento. Outra, porque ocupam os terrenos destinados às valas. A pergunta é, a culpa é da população ou é culpa de não haver recolha de resíduos sólidos urbanos? A culpa é da população ou é culpa destes planos demorarem muito tempo a serem implementados? Bem, realmente é uma pergunta que tem muitas respostas. Né? Dentro dela tem muitos assuntos. Mas o engenheiro é a pessoa que conhece melhor este assunto. Mas a primeira questão é o que a gente se referiu, portanto, disse bem, fazer os projetos para depois implementá-los depois das circunstâncias se terem alterado, não faz sentido. Evidente. Então, a alteração de circunstância neste caso é ocupação, e já dissemos que a primeira parte para implementar o projeto é ordem urbana. Tem que haver ordenamento do território. Portanto, falamos há bocado das faixas que devem ser protegidas de ocupação. Né? Um plano de ordenamento do território deve contemplar isso. Há zonas onde pode ser de forma nenhuma permitido construir. E as bermas das valas em qualquer parte do mundo são zonas onde não é permitido construir. Porque são caminhos únicos da água para o mar. Ponto. Portanto, o problema da ocupação versus edificação resolve-se com o problema de comum planeamento urbano, não da hidráulica. Agora, a questão da deposição de resíduos nas valas, tem-se falado muito sobre o assunto e eu digo sempre, portanto, os resíduos sólidos não são um problema de hidráulica urbana, né? Porque um até é sólido, o outro são líquidos. Okay. A interseção dos dois nas valas resulta do facto de nós autorizarmos que de forma indiscriminada o lixo se deposite no espaço público. Então, somente quanto isso. No dia em que eu disser não é permitido colocar o lixo no espaço público, excepto nestas condições, eu vou dizer que condições são essas, menos colocar na vala. Eu acho que é um problema de ordem pública, como é que eu digo? É um problema de modelo. Ou de eficácia na recolha. De modelo. Eu acho que quem conhece aqui cidades ao lado, passem por Vinduque e digam-me se tem algum contentor na rua. Tem? Não tem. Passem, andem nas ruas todas. Tem um contentor? Não tem. E não é limpa? É limpa. Por que eu não abordo o problema da limpeza no espaço público? Eu condiciono a utilização do espaço cidadão. Da mesma forma como eu lhe digo, olha, para ligar a sua água, para ligar a sua casa ao sistema de abastecimento de água, eu primeiro vou verificar se você tem um contador, só depois é que eu ligo. O inverso também é válido. Você produziu o seu lixo em casa, eu é que tenho que lhe dizer em que condições você deve utilizar o espaço público, pura e simplesmente. E ali não teremos lixo nas valas. Isso aqui é o caminho. Agora, enquanto tivermos a opção de utilizar o espaço público de forma indiscriminada e incondicional, claro que o lixo vai parar nas valas. Sim, e é preciso que as pessoas tenham consciência das consequências, que podem ser muito maiores que aquelas que a gente tem sido até agora. Aqui pegamos primeiro na parte da engenharia, né? A abordagem no nosso sentido. E também porque o espaço público não permite a sectorização de um sistema de limpeza. Por quê? Porque eu não posso abordar de uma forma o lixo produzido numa casa com o lixo produzido num restaurante. São dois assuntos diferentes. E devem obedecer a circuitos e fluxos de recolha completamente diferentes. Claro. Um é cidadão, em relação ao qual eu tenho responsabilidades sociais e por aí fora, a gente se conhece as condições sociais. O outro tem um lixo que resulta de uma atividade comercial. Então vou meter um contentor na rua para eles os dois utilizarem da mesma forma. Não faz sentido isso. Depois vem a dificuldade de depois não percebermos, né? Não. Eu acho que
tem que existir fluxos específicos para resíduos de cada um dos tipos em função de cada um dos utentes. Portanto, eu não quis foi só um bocado a provocação. Foi uma provocação. Bem, mas agora o que eu gostaria de dizer... Já em forma de conclusão, porque já estamos mesmo quase no final do nosso espaço de hoje. Se me permitirem, eu só gostaria de transmitir aqui mais uma ideia, que é a resolução do problema das chuvas, a engenharia, não está só associada a grandes custos e a valas e a muito dinheiro. Eu relembro que há 60 anos atrás, perante um problema que não é uma inundação, mas é o problema das ravinas, por exemplo, na cidade de Luena, a resolução não foi grandes engenharias e grandes valas, foi plantar árvores. Portanto, foi criar zonas não edificando, com muita plantação de árvores e algumas valas. Ou seja, nós não temos que obrigatoriamente gastar muito dinheiro. Temos que escutar os engenheiros, temos que fazer, embora num centro urbano não tem como, temos que garantir a área. Mas nas outras cidades, e porque Luanda não é a única cidade, existem soluções de engenharia que não passam pelo betão, pela quantidade maciça, mas também pela utilização e por outros modelos. E acho que os engenheiros têm um papel importante nisso. Pois é. Engenheiro Leal Machado, vamos já olhar para aquilo que são as conclusões para este nosso tema de hoje. Se tivermos que fazer uma conclusão daquilo que se discutiu aqui hoje, em termos de consequências, o que é que apontas para... Queria abordar aqui dois aspectos. Um deles, só para complementar isto que se passa aqui. Há muitos exemplos aqui neste país de que, por exemplo, a plantação de eucaliptos fez drenagem. Identificar zonas de elevado risco. E arranjar soluções rápidas, acima de tudo, muito diretas, muito objetivas, para que, não prejudicando o plano macro, ou seja, retirar dessas zonas a água que está em excesso e colocá-las nas valas do plano macro. Portanto, respeitar completamente o plano macro, que já existe e pode não estar a funcionar perfeitamente, mas existe. Mas chegar a essas zonas de alto risco. Isto se queremos que não se verifique todos os anos mortes de pessoas, que isso é o mais importante evitar. Engenheiro Antas Miguel. Sim, eu se calhar... conclusões, né? Exato. Bem, nós falamos daquilo que está projetado, que está previsto no plano diretor, falamos daquilo que está em curso. Nesta zona de transição, a macroestrutura de saneamento, da macro drenagem, deve viabilizar os processos de urbanização. Não há como ter qualidade urbana sem infraestrutura urbana. Portanto, enquanto não urbanizarmos, vamos continuar a ter os problemas de drenagem e de serviços urbanos que toda esta zona de transição tem. Portanto, esse é um processo que nós acho que deve ser potenciado um bocado por essa macro-drenagem que vai rasgar essas zonas de ocupação irregular para que seja viável o processo de urbanização destas zonas. Então, visto assim, o que estamos a fazer neste momento é vamos cuidar do Baixo Cambamba, vamos continuar a tratar do Kazenga-Cariango, temos o problema da bacia dos Mulembos, conhecem os problemas do Coelho, do Tacula, esses problemas todos existem porque a drenagem em direção ao mar não existe. Portanto, eu tenho que encontrar soluções alternativas, a solução alternativa que está a falar, mas bombear a água da chuva é um insulto aos holandeses. Eu acho que é um insulto aos engenheiros. Não, os holandeses. Os holandeses que são os únicos. Não, bem, agora vamos falar como engenheiro. O que leva a água que cai no território em direção ao mar é o desnível topográfico, que lhe dá energia potencial, que ela depois transforma em energia cinética e leva ao mar. É a gravidade. Portanto, nós temos o território todo de Luanda acima do nível do mar. Todo o território de Luanda está ao nível... à exceção das zonas próximos do mar, em que tem influência da maré. Sim, a influência da maré. Portanto, em condições normais, está lá no plano diretor, não há necessidade de bombear a água da chuva. Porque toda ela tem potencial, tem energia potencial para chegar ao mar. Agora, a forma como nós ocupamos o território, ocupamos as linhas de transição e em alguns casos, um bocado essa falta de abordagem integrada entre os setores, ou seja,
Se o INEA constrói uma estrada que corta uma linha d'água, a responsabilidade de definir a cota de passagem do caudal e a secção que deve ter para deixar passar a água é a unidade técnica, não é o INEA. Porque o INEA não tem visão de bacia. Quem tem a visão de bacia é a unidade técnica. Em determinados casos, se olhar para depois da FTU, não tem uma lomba. Exato. Uma estrada precisa de uma lomba. Não. É a falta de concertação entre uma instituição e outra. No momento em que era preciso definir a secção do projeto do Kazenga Karenga para passar, via-se que a secção construída na altura da construção da estrada tinha uma secção inferior à secção necessária. Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma lomba. Portanto, são essas questões de concertação que também gostaríamos de colocar aqui para que cada uma das instituições ocupasse o seu espaço e evitássemos... Agora, soluções transitórias. Já mesmo para terminar. Sim, estamos de acordo e a Unidade Técnica de Saneamento tem esta responsabilidade. Inclusive, nós hoje coordenamos também o trabalho com o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, um bocado nessa perspectiva de que, tendo consciência de que as obras estruturantes vão de levar o tempo que levarão, encontrar um conjunto de medidas provisórias, umas delas da assistência, e tem visto tudo o que tem sido feito a nível da província de Luanda, um bocado na perspectiva de minimizar os efeitos, mas sempre tendo em conta que estas medidas devem ser alinhadas com o que está previsto nos planos diretores para que depois não tenhamos, como é que eu diria, obras transitórias que depois têm que ser completamente demolidas porque contrariam o que está nos planos de orientação geral. Portanto, para dizer que engenheiro José Paulo Nóbrega, em uma hora é muito pouco tempo para se falar sobre os problemas das chuvas em Luanda e no país, e é muito pouco tempo. Mas temos aqui também em estúdio o engenheiro Paulino Neto, o bastonário da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Engenheiros. Estou aqui com esta da Ordem dos Médicos. Engenheiro, a Ordem começa assim a olhar para apresentar soluções à sociedade dos vários problemas técnicos de engenharia que o país vai apresentando, não é? Essencialmente este assunto para si, porque é que foi importante que a Ordem dos Engenheiros pudesse agendar a discussão deste assunto? Obrigado por este momento. Para mim foi gratificante estar aqui a ouvir os 3 especialistas falando de um assunto que nos de certa forma, que de certa forma tem preocupado a Ordem. Esse assunto não foi escolhido por acaso, foi escolhido porque temos consciência de que as últimas chuvas que têm estado a cair um pouco por todo o país, com realce para a região do Lubito e um pouco por Luanda e também no Luena, têm criado condições, não tem criado algumas, se não mesmo muitas dificuldades e muitos problemas para a nossa sociedade. E nós, enquanto engenheiros, temos o compromisso de contribuir para a melhoria das condições de vida das populações. Daí que escolhemos esse tema e, à medida que fui assistindo à discussão, acabei ficando com a sensação de que iremos ter que retomar esse tema provavelmente num dos próximos programas. E acredito que foram aqui apontados caminhos, soluções que eu acredito que serão úteis para quem tem que tomar decisões e para aqueles que eventualmente tenham que intervir na solução dos problemas que afetam muitos dos nossos concidadãos. Nós gostaríamos de ter aqui muito mais pessoas falando e apresentando